Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Você já sentiu culpa por sair de onde te adoecia? Sim, isso mesmo. Você já esteve em algum lugar que te adoecia e você, quando pensou em sair desse lugar, pode ser uma relação afetiva, um trabalho, a família, tudo isso é relação afetiva, né? Você já se sentiu culpa? Você se sentiu culpado por isso? Você já perdeu perdão por não conseguir mais amar alguém? Me desculpa por não te amar, me perdoe por não conseguir te amar. Você já ficou em algum lugar porque sentiu que devia algo a alguém que te feriu? Algum contexto onde, mesmo com feridas, mesmo com machucados, mesmo com ofensas, você se sentiu meio assim, na culpa, como que se ainda conseguisse, apesar de tudo isso, dever algo para essa pessoa? Eu também já passei por esse tipo de situação. E foi pensando sobre esse tipo de situação, foi observando esse tipo de contexto que eu entendi que a culpa, na verdade, ela é uma prisão feita a promessas que não fomos nós que criamos. E eu falo isso em vários campos da minha vida. Eu falo isso, sobretudo, no campo religioso, onde eu devia um certo comportamento, uma certa forma, um certo jeito de ser e de estar, por algo que eu nunca assinei contrato nenhum. Mas também eu falo em relações, né? Relações afetivas, em contextos em que mesmo quando eu não queria mais estar, eu às vezes permanecia porque tinha uma certa culpa de abandonar aquele contexto, seja por conta da história que aquele contexto produzia, ou seja por conta de uma suposta vulnerabilidade ou tristeza ou mágoa que a outra pessoa ou as outras pessoas ficariam caso eu fosse embora. E se você tá achando que eu tô falando de relacionamento afetivo sexual, se enganou. Eu tô falando de família. Mas, enfim, eu quero falar sobre culpa. Esse sentimento tão forte, esse sentimento tão intenso que a gente experimenta na nossa vida e que nem sempre a gente olha para ele com o cuidado que a gente precisaria. Vamos falar um pouco sobre isso? Quando a gente fala de culpa, quando a gente pensa na noção da culpa como algo que é constituinte da pessoa, que faz parte da vida da pessoa e assim por diante, eu acho que cabe a gente pensar na culpa em várias dimensões. Tem alguns textos para vocês poderem ler, tem um texto que faz uma pergunta, né, que diz assim: é possível uma sociedade sem culpa? E aí o subtítulo é O Lugar da Culpabilidade nos Processos de Subjetivação. É um texto de Fernanda Goldenberg e Carlos Augusto Peixoto Júnior. Eu li o texto assim, mas eu não sei se eu gostei muito não. É uma pegada bem psicanalítica, né, mas que parece que no final das contas tiveram meio que um medo de responder essa pergunta. Mas eu acho uma pergunta importante. É possível uma sociedade sem culpa? O que você acha? Você acha que a gente conseguiria viver no contexto social onde a culpa não está presente? Mas você já pensou o que é esse negócio de culpa? O que a culpa representa no cotidiano, na vida, na sociedade, etc. Hoje eu quero propor algumas conversas sobre a culpa, mas eu acho que antes de poder trazer, né, o efeito da culpa nos relacionamentos, o efeito da culpa nas relações afetivas, nas nossas interações sociais, eu acho interessante a gente conceituar um pouquinho, né, o que seria esse negócio chamado culpa. E aí eu quero que nesse primeiro bloco a gente traz
vamos dizer assim, teorização, elaborações, devaneios filosóficos sobre a culpa. E aí, geralmente, eu trago muitas questões da psicanálise, eu trago questões da fenomenologia, da sociologia e tudo mais. Hoje eu vou falar um pouco e depois eu vou trazer um trecho de um texto que é um texto que vocês talvez ouçam um pouco eu falar disso aqui, embora eu fale muito nas entrelinhas, que é da análise do comportamento. É um texto que vai ser escrito por Hélio José Guilhardi e o texto chama Análise Comportamental do Sentimento de Culpa. Muitas coisas sobre esse texto eu poderia elaborar, mas não vou falar muito. Eu vou ler um trecho dele daqui a pouco, ou mais para frente, para a gente falar sobre isso. Mas eu quero voltar ao ponto, né? Como que a gente pode pensar culpa? E aí, eu quero dizer a seguinte coisa para vocês. Isso aqui não é uma definição profunda do que seja culpa, não é uma coisa que vocês devam acreditar e assim por diante. É algo que eu estou elaborando, que eu tenho pensado, porque se vocês já acompanham aqui o episódio, o podcast, vocês vão ver também que eu tenho outros episódios que eu falo da culpa. Se você é uma pessoa que faz terapia comigo, você vai ouvir eu falando muito sobre o efeito da culpa nas ações. Eu falo muito de culpa, culpa branca, paranoia branca, culpa cisgênera, culpa heteronormativa e uma série de lugares onde a culpa está atuando. E aí eu acho que cabe a gente elaborar um pouco, né, do que seria, por exemplo, a culpa. Então, se a gente fosse traçar uma linha conceitual andreônica do que é a culpa, eu dividiria essa explicação em 4 pontos, pelo menos. A culpa como uma linguagem de sujeição. Segundo, a culpa como um afeto moralizante e hierarquizante também. Terceiro, a culpa como um dispositivo de captura. E quarto, a culpa como um sintoma do pacto de violência que muitas vezes é disfarçado de amor. Quando eu falo, por exemplo, né, a culpa como uma linguagem de sujeição, eu estou dizendo, em outras palavras, que a culpa ela participa do processo que nos torna também pessoas sujeitas em sociedade. É muito forte, muitos pactos sociais que a gente assume, onde a gente constrói certas performances, certos gostos, inclusive, né, certos modos de estar no mundo, de uma forma que a gente não faz o contrário, porque ao fazer o contrário, a gente acaba frustrando a expectativa que nós criamos sobre o nosso entorno, sobre o nosso grupo, ou nos termos da análise comportamental, que a gente vai ver mais para frente, o que a gente cria de expectativa em relação a uma comunidade poderosa, a uma comunidade verbal. E aí, quando a gente está falando da culpa como uma linguagem de sujeição, eu estou falando assim que o processo de culpabilizar as pessoas é um processo que vai, a partir desse lugar de expectativas que devem ser mantidas, que não podem ser quebradas, de acordos, de regras, nós vamos nos prender a um combinado. Isso aqui é importante. Então, assim, a culpa é uma forma de nos manter reféns de uma expectativa do outro, do Estado, da família, de uma ideia de Deus, do amor romântico, uma noção muito relacionada à própria constituição das normatividades sociais. E essa culpa ela vai se disfarçar de compromisso. Só que aí que está o detalhe, é um compromisso que é forjado numa forma de assimetria. Fala-se de um compromisso e no lugar do compromisso nós temos uma servidão. Então veja bem, né? Se você também já acompanhou meu episódio que se chama Entre Cuidados e Descuidados, então é só Cuidados, Descuidados o nome, você também já reparou ali que a própria noção contemporânea e que se desenvolveu ao longo do tempo no Ocidente e que ela ganha mais forma e mais força com a emergência do racismo, com o afloramento, né, do capitalismo e do neoliberalismo, a gente vai ver que o que a gente está chamando de cuidado, para alguns grupos, é servidão. O modo como a gente aprendeu a cuidar, a depender do seu corpo e da sua classe social e dos seus marcadores sociais, na verdade você não está cuidando, você está servindo. E eu falo muito disso nesse episódio, né? Quais são os corpos que devem cuidar e quais são os corpos historicamente posicionados no lugar de receber cuidado.
Cuidar e receber cuidado não é uma coisa tão básica, tão simples assim. Historicamente, como eu falo muito nesse episódio, não vou repetir muito aqui, historicamente alguns corpos são posicionados no lugar de cuidar e de serem cuidados. Só que aí tem um detalhe, né? Às vezes a gente sabe que está nesse lugar, a gente sabe que está nesse campo de ter que cuidar. E às vezes a gente sabe que não queria estar nesse lugar. Só que se remover desse lugar, às vezes é muito difícil. E o que que geralmente está por trás, como um plano de fundo, ou está por baixo, com uma base de suporte? Ai, gente, olha, aqui neste exato momento é um sábado, 21 horas e 41 minutos. Os héteros têm que mostrar que a moto deles tem escapamento, porque não saberíamos. E eu não vou me sentir culpada por falar essas coisas, não. Mas voltando, eu nem sei o que eu tava falando mais. Mas então. Eu falava sobre como que, mesmo entendendo o círculo onde a gente habita, mesmo entendendo o ciclo que a gente repete, mesmo entendendo as relações que a gente tem e às vezes discordando delas, a gente não consegue sair. E o que que nos mantém nesse lugar? O que que nos coloca nesse lugar? Na minha opinião, é a culpa. Então, a culpa, nesse lugar de sujeição, é a culpa constituindo a nossa maneira de olhar para outra pessoa e enxergar a nós mesmos. Nós nos tornamos sujeitos e sujeitas e sujeitos na relação com as outras pessoas. Ela está na nossa relação. E às vezes numa sociedade punitivista, que é o caso do mundo ocidental. Uma sociedade condenatória, classificatória, uma sociedade que vai separar entre o bom e o ruim, biblicamente falando, entre o joio e o trigo. Essa manutenção, baseada muito numa repressão proibitiva, faz com que a gente cresça nesse ambiente, onde a gente sabe que tem coisas que você não pode fazer, porque ao fazê-las você desagrada. Desagrada quem, Andriane? Desagrada o quê? Desagrada coisas, pessoas, entidades, comportamentos. Comportamentos ditos e normalizados como aqueles corretos de serem feitos. Por exemplo, você não pode rejeitar um presente de uma pessoa que te deu aquele presente com muito orgulho, mesmo sendo um presente que te dispara gatilhos, mesmo sendo um presente que você não gosta, mesmo sendo um presente que você não quer. Às vezes você aceita para evitar o constrangimento, e aí você às vezes se sente na culpa por ter ficado constrangido. Você aceitou, levou para casa, a pessoa entendeu aquele simbolismo como, nossa, dei um presente que a pessoa gostou. Você finge que gostou. Aí você chega em casa e fala, nossa, eu não gostei disso aqui, eu não vou usar, não vou fazer nada com isso porque eu não quero. E aí você se sente numa culpa por não ter gostado. Ninguém além de você viu. E todo mundo junto com você viu. Por quê? Porque todo mundo que existe na sua cabeça, todos os códigos que você criou na sua cabeça estão te olhando, estão te vigiando. Esse local subjetivo que a gente constrói a partir de uma vigilância, esse lugar que estamos constantemente conectados com as nossas memórias, com as nossas lembranças, é esse o lugar da sujeição. Porque quando a gente estrutura uma linguagem, a gente está estruturando na nossa mente uma gramática, uma maneira pela qual a gente interpreta as ações, as reações, os comportamentos e todas as contingências. Nós estamos criando, embora a análise comportamental não vai gostar nada do que eu estou falando aqui, vai chamar isso de mentalismo e eu não estou nem aí. Acho que é importante a gente pensar nesse lugar que nós temos uma construção de memória. Nós temos uma construção de pensar e de construir ideias, e isso vai se estruturando como numa linguagem, uma coisa encadeada, que tem toda uma gramática, uma ortografia, tem os acentos, tem as vírgulas, tem as pausas, mas essa gramática também tem norma. E essa norma ela é imposta por uma sociedade que nos ensinou a essa própria linguagem, nos ensinou a incorporar essa linguagem. Então nós nos tornamos pessoas, nos tornamos sujeitos, nos tornamos coisa a partir do momento em que nós assumimos a linguagem. Fanon vai dizer, por exemplo, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, logo ali no primeiro capítulo, O Negro e a Linguagem, vai dizer nas seguintes palavras: um homem que possui a linguagem possui, por conseguinte, o mundo expresso por essa linguagem e implicado por ela. Pode-se ver até onde queremos chegar.
Existe no domínio da linguagem uma potência extraordinária. Então, se a gente parte desse pressuposto, né, da linguagem como um ato de sujeição, a culpa como a linguagem de sujeição, a gente está entendendo que desde muito cedo na nossa construção, a gente aprende a se relacionar com as pessoas a partir da culpa. E de tanto que a gente aprende a se relacionar a partir da culpa, a gente esquece que a culpa é a culpa. A culpa é um sentimento que às vezes vai vir acompanhado, ou melhor dizendo, a culpa é o nome que a gente dá a um sentimento que vem acompanhado de outras emoções, como o medo, como a alegria, como a felicidade, que se quiserem chamar, como o nojo e como uma série de outras coisas. E por que que eu falo que ela vem acompanhada de sentimentos como o medo, como até mesmo a alegria? Porque a culpa, ela se relaciona com a alegria e com o medo, às vezes nos seus inversos. A gente espera produzir a alegria numa outra pessoa, ou a gente espera que essa alegria não seja removida daquela pessoa por nossa causa. Se aquela alegria é removida por nossa causa, num processo em que nós acreditamos pedagogicamente, psicologicamente, que deveria ser um processo alegre para aquela pessoa, nós nos sentimos em culpa. Não é a mesma coisa que dizer que sempre que a gente deixa uma pessoa triste, a gente fica com a culpa. Porque se o nosso objetivo e a nossa expectativa é a tristeza daquela pessoa, ela ficar triste não vai nos deixar com culpa. Entende? Então, assim, o medo também opera nessa dinâmica a partir do momento em que, por temer a reação de uma outra pessoa, por temer a punição de um sistema, por temer as represálias de uma entidade, ou seja lá o que for, a gente também se retrai. A gente teme algo que ainda nem existe, algo que pode ser que aconteça, mas a gente teme quebrar aquela expectativa. Quando eu falei assim que a culpa é uma forma de nos manter reféns da expectativa de uma série de instituições, é nesse ponto. E aí, se você quiser, para a gente começar bem esse lugar de uma tentativa de dizer o que é a culpa, imagina que existe um contrato que você não leu, porque não te foi apresentado. Você não sabe exatamente os termos desse contrato nos seus pormenores, mas você sabe algumas cláusulas ali que você tem que cumprir. Só que você assinou esse contrato porque se você não assinasse esse contrato, você não poderia prosseguir na sua tramitação. Sabe quando você quer criar um e-mail do Google, você tem que ter um e-mail Google, ou você tem que ter uma conta no Banco do Brasil para receber uma bolsa, ou você tem que concordar com os termos, né, de privacidade, etc., de funcionamento de uma certa plataforma, para você usar essa plataforma, e essas são suas únicas opções, usar essas plataformas, esses serviços, e aí se você não concordar com um termo ali do contrato, caso você leia, você não concordou com um termo, não tem o que você fazer. Você só não vai ter o serviço, mas o serviço é tão necessário que você ignora. Só que aí na hora que você assina esse contrato, você está concordando com tudo que ele propõe. E vão te lembrar sobre cada coisa que você não cumpriu, caso você não cumpra. E a culpa é parecido com isso. Você está ali diante de um contrato que você, com essa diferença, você não necessariamente pediu para assinar. Um contrato que foi posto sobre você para além da sua vontade, porque você já nasceu nesse sistema contratualista, nesse sistema que te diz o que você tem e o que você não tem que fazer, sem te perguntar se você quer ou se você pode. Então, quando tem esse processo, a gente se sente na culpa porque a gente quebra um contrato. E a nossa culpa, que na verdade culpa não é uma coisa tão simples assim, a culpa é uma carga nomeativa, nominal, sobre uma série de sentimentos e emoções. E às vezes por medo de perder algo ou alguém, a gente não revoga o contrato, a gente não quebra o contrato, a gente não quebra as regras. E aí a gente chama isso de culpa. A gente fica num momento, numa situação, porque a gente tem medo do que pode acontecer. E esse medo é um medo de desagradar. Esse medo é o medo de estar errado, porque a sua reputação também conta nesse processo de assujeitamento. A sua reputação também é importante nesse processo que te constrói em relação a outra pessoa. Se a psicanálise estiver certa e o maior desejo do ser humano for ser desejado, você deseja um outro
que vai te corresponder te desejando. E você quer que o outro te deseje. E para que o outro te deseje, a sua reputação, a sua imagem precisa estar de acordo com algum código que o outro possa compreender. Porque se o outro não compreende os códigos que você emite, o outro não vai te desejar, talvez vai te repelir. E aí a gente, para se enquadrar nesse campo do desejo pelo objeto e também de ser um objeto de desejo para outras pessoas, a gente acaba assinando certos contratos que nos garantem, de alguma forma ilusória, fantasiosa, o pertencimento. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de quebrar vínculos, porque quanto mais sujeitados nós estamos a outra pessoa ou a outra instituição, mais nós temos chance de sentir medo da ruptura, ansiedade, de poder ter uma crise de reputação, etc. E tudo isso vai ser coberto com a capa. Essa capa é a culpa. E daí advém a segunda questão, de a culpa ser um afeto moralizante e hierarquizante. Quando o afeto ele é hierarquizado, ele pode ser organizado e o poder se organiza por meio do que se chama até mesmo de amor. O amor é um grande receptáculo para culpas, ou se a gente preferir, o amor é um grande disparador de culpas, ou ainda, na noção ocidental, romântica, monogâmica, cristã, o amor ele existe pela culpa. Por sentir culpa, eu amo. Pelo medo da perda, eu amo. Pelo medo do abandono, eu amo. Pelo medo de qualquer solidão, eu amo. E pensar nisso é pensar que a culpa não nasce do erro. Ela nasce da quebra, como eu disse, de uma norma. Ela vai nos exigir, né? Uma quebra de uma... Ela vai acontecer, né? A partir da quebra de uma norma colonialista, cristã, da cisgeneridade, cis-heteronormatividade. É uma norma que ordena como a gente deve amar, perdoar, obedecer, permanecer. E aqui cabe muitas análises, né? Inclusive para a relação entre culpa e perdão, que eu vou falar um pouco aqui daqui a pouco. Eu só vou ler um aforismo que eu escrevi lá no meu blog em algum tempo atrás, para a gente pensar como que o perdão e a culpa se relacionam, né? E aí, quando eu for falar do item 3, né? E aí a gente precisa entender que, assim, a culpa não nos convida a refletir sobre a cena. Ela nos exige um arrependimento, ela nos exige um retorno àquela quebra. E ela exige que a gente retorne àquela quebra num momento e num movimento de reparação. A culpa é um objeto simbólico, como eu falei, ela é essa representação de várias emoções e sentimentos que vão fazer a gente retornar à quebra normativa, e neste momento de quebra a gente retoma isso com a culpa de modo reparativo. A gente vai reparar as coisas, não vai reparar nas coisas, vai reparar as coisas. Ou seja, quando ela é um afeto moralizante, o moral, a moralidade, ela tem esse efeito de manter uma norma, de estabelecer uma norma a partir de certos parâmetros. E numa sociedade colonialista, a hierarquização é uma base do funcionamento. Manter corpos, dignidades, subjetividades, coisas, classes, contextos de modo desigual. É isso que faz funcionar o colonialismo. O objeto que coloniza e o objeto colonizado vivendo assimetrias. E a culpa, ela se cola com isso num lugar tão intenso, tão grande, que ela constrói a própria noção hierárquica da vida. E é por ter a noção hierárquica da vida que existe alguém que propõe o contrato. E existe alguém que assina e segue esse contrato. E aí cada pessoa, nas suas relações com o mundo, vai responder a um contrato que veio acima dela. Cada pessoa tem esse contrato, cada pessoa exerce esse contrato. E quanto menos essa pessoa depende do social, quanto mais vantagens sociais ou mais privilégios, mais a pessoa consegue mobilizar a própria culpa ao seu favor. Porque aí a gente pode falar de vários tipos de culpas, né? E a culpa moralizante num lugar, por exemplo, mesmo quando ela é usada por pessoas privilegiadas, ela tem um aspecto moralizante. E até mesmo dependendo do tipo de culpa, quem pode sentir. Quando eu falo muito, e tem um episódio aqui que eu falo somente sobre culpa branca, ressentimento e etc., a gente vai observar
Como que às vezes a própria branquitude, as pessoas brancas só conseguem, e olha como é potente a ideia de culpa, né? Elas só conseguem supor ou fingir uma preocupação social, e às vezes é uma preocupação até legítima, e legítima no sentido de ser sincera, talvez. As pessoas brancas só conseguem sair da posição de branquitude inabalável para tentar olhar para questões raciais, questões de gênero, a partir do seu privilégio, quando se sentem culpadas. Elas se sentem culpadas por estar provocando sofrimento em outras pessoas, mas isso só quando elas percebem que essas pessoas não merecem aquele sofrimento. Ninguém mereceria, né? Mas é a pessoa branca que por alguma razão na vida tomou consciência do que é o racismo no mundo, o que é o racismo no Brasil, o que é a desigualdade social de classe, de gênero e etc., ela se sente culpada por ter participado da produção desse sofrimento. E aí o que ela faz? Essa culpa que ela tem, ela é reparadora também porque ela quebrou uma coisa. Ela quebrou o pacto de dignidade entre as pessoas, por ser uma pessoa que apoia a branquitude, que faz o que a branquitude produz. Quando ela se sente culpada por isso, e ela vai tentar reparar esse problema que aconteceu, então ela vai se voltar na culpa branca, se sente mal por ter feito o que fez, e aí ela quer se redimir. Ela quer construir algo ali. E ela faz um processo de se sentir tão culpada por ser branca. Me desculpa por ser branca, me desculpa por ser homem, e assim, tudo nesse sentido, né? Essas pessoas começam a agir para reparar essa quebra. E é uma quebra ambígua, né? Enfim. Mas vocês entendem essa questão de que a culpa, a partir desse contrato que foi assinado e de todas essas normativas e de todas essas quebras que produz a culpa, aí vem toda uma sensação, né? A pessoa branca que se percebe branca, que entende tudo isso, ela não quer ser lida como racista. O fato dela não querer ser lida como racista, o medo dela ser julgada como tal, produz a nomeação dessa culpa. E a pessoa começa a agir em torno dessa culpa para reparar essas falhas que ela produziu. E a mesma coisa nas masculinidades, né? Que entra a mesma questão de produção. Então as pessoas poderiam se transformar socialmente não por conta de uma culpa, porque talvez se essa culpa nunca chegasse, a pessoa nunca sairia do lugar que ela estava. E a gente percebe então que essa culpa ela moraliza a situação a ponto de definir valores. Definir o que é certo e o que é errado, e só a partir dessa mudança de valores que a pessoa se movimenta. E aí a culpa não é pouca coisa de novo, né? A culpa não é pouca coisa porque ela vai movimentar instituições inteiras. Seja porque se sentiram na culpa e revidou o que é mais incomum, mas principalmente porque a culpa é o que garante o funcionamento dessas instituições. Não haveria cristianismo sem culpa. Não existe a ideia de cristianismo sem culpa. Ninguém, e aqui eu vou arriscar um palpite, né? Ninguém se regula a vida inteira, ninguém deixa de sentir o próprio corpo, ninguém deixa de experimentar as coisas que pode experimentar sobre si, sobre o mundo, ninguém deixa de enxergar a vida profundamente e se prende numa gaiola do cristianismo se não for pela culpa. E aí a culpa, entenda, né? Acho que vocês já pegaram o fio. A culpa ela está investida, ela investe, na verdade, as noções de medo, as noções de repressão, as noções de punição. A culpa é essa cobertura de todas essas emoções, é esse bojo onde nós colocamos as emoções e carregamos com a gente. O cristianismo precisa da culpa. A cis-heteronormatividade precisa da culpa. Por quê? Como que uma pessoa vai se manter em todos esses sistemas se não for assim? E aí entra o terceiro ponto, que é a culpa como um dispositivo de captura. Eu falei do perdão, né? O perdão, ele só é possível se a gente aceitar que errou. E quando a gente não erra? Quando a culpa ela é um ensinamento. A gente aprendeu a sentir culpa porque a gente aprendeu a dar nomeações para o medo, para essas coisas todas. Quer dizer o quê? Que quando a gente se liberta de um certo tipo de culpa, a gente não vai sentir mais medo das nossas ações, a gente não vai sentir mais medo de perder a reputação, de quebrar os acordos, a gente vai. Só que a gente vai agir de um outro modo, inclusive agir encarando esse medo.
Poxa, a pessoa vai ficar chateada comigo se eu fizer tal coisa. No contexto culpabilista, eu deixo de fazer a coisa que vai deixar a pessoa chateada porque eu senti culpa. Ou eu deixo a pessoa chateada e fico com a culpa dentro de mim. E essa culpa, ela vai ser produtiva na medida em que, numa próxima vez, eu evitar deixar essa pessoa chateada de novo, para não deixar, para eu não ficar culpada. Entendeu? E aí, a culpa, ela é uma coisa que captura. Ela exige que a gente se veja como culpados, mesmo quando o dano foi imposto sobre nós. A culpa é o dispositivo que vai impedir esse rompimento, essa quebra. Sabe por quê? Porque ela nos convence de que sair é egoísmo, que romper é uma maldade, que abandonar alguma coisa é um pecado. Essas noções de que deixar para trás, deixar ir embora, desistir, fracassar é um erro, é uma outra coisa que vai ser coberta pela culpa. E aí a gente tem uma série de coisas que a gente vai entender no caminhar da vida, que no fundo, o que eu tô sentindo é culpa. Não tô sentindo amor, não. Eu não estou porque eu quero estar. Eu tô porque eu tô sentindo culpa. Eu tô porque eu tô temendo a minha reputação, a repressão, os desdobramentos. E na verdade o que eu mais queria era ir embora. O que eu mais queria era desistir. O que eu mais queria era não fazer. O que eu mais queria era parar. E a culpa vem nesse lugar. E aí, antes da gente ir pro quarto, né, que é um sintoma, ir pro quarto, eita. Antes da gente ir pro quarto, tópico, suas safadezas. Vocês estão pensando o quê? Isso aqui é um podcast sério. Antes da gente... Eu não vou cortar isso, não. Antes da gente ir pro quarto item, entendemos aqui, por exemplo, né, quando eu falo que o perdão só é possível se a gente aceitar que errou, quando foi... Lá em 2020, faz 5 anos, em 16 de setembro de 2020, na época que eu era toda escritora de aforismos no meu blog, eu escrevi o aforismo de número 23. E o aforismo de número 23 se chama perdão. E eu vou ler para vocês esse aforismo só para a gente ver se ainda faz sentido as coisas que eu escrevi lá. Faz tempo que eu não leio de novo. Eu abri porque eu lembrei dele, vou ler aqui sem ter relido antes, então se tiver alguma coisa bobageira aqui que eu escrevi há 5 anos, eu vou dar uma corrigida, né? Mas eu quero ler porque, inclusive, eu quero lembrar como é que eu pensava isso, mas eu quero trazer o tema do perdão nesse lugar da culpa, porque o perdão e a culpa são coisas que andam juntas. Nessas relações de hierarquização, a culpa não é suficiente sozinha. Para manter a hierarquia tem que ter também o perdão. E aí, o perdão, às vezes, ele coloca a gente em cada lugar, cada buraco que olha. Mas vamos lá. Em 16 de setembro de 2020, eu escrevi o aforismo Perdão, que diz a seguinte coisa. No embalo da culpa, e mais precisamente sustentando a necessidade de ser culpado e de dar sentido à pessoa condenada, surge o perdão. Para que o indivíduo culpado possa se sentir menos imundo e para que a parte vitimada tenha a oportunidade de gozar dos direitos de ao menos uma vez na vida ser exaltada, surge o perdão como um ato glorioso. Perdoar precisou ser elevado ao mais alto grau, ao mais alto gesto de nobreza. Tornou-se o símbolo máximo e imaculado da capacidade sensitiva e emocional do vulgo humano. Quem é capaz de perdoar recebe de toda a sociedade o amuleto da boa conduta, da libertação de seus pecados e de suas vergonhas. Perdoar é como se tornar-se tão puro e brilhante quanto o diamante. Melhor que isso, só se você perdoar os seus inimigos. E aí sim a coisa está feita. Como vai dizer Freud, né? É impossível aquela frase que devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas outros detalhes. Ao menos, essa é a versão mais vendida nas livrarias da ilusão existencial do Homo sapiens, chamada também de vida. Porém, o que poucos querem admitir é que o perdão, assim como quase tudo que alimenta a existência imagética humana, não passa de uma invenção, uma ilusão, um mecanismo de controle e de destacamento social, mas que é uma mentira. O perdão, como se pretende na realidade, não existe. Na verdade, ele nem pode existir. Pois, por assim dizer, perdoar é eliminar do culpado a culpa, desfazer de dentro de si as mágoas, os ódios, limpar daquele rancor sulfúrico e dilacerador.
Quem perdoa deve ser capaz, ou deveria, mesmo que não esquecer, de não se lembrar mais. Quem perdoa deve ser capaz de domar sua própria memória, suas emoções e seus sentimentos ao ponto de apagar de si um episódio marcante e certamente doloroso. Uma ação tão nobre não seria convocada para eventos triviais. Assim, supondo o perdão como uma ação que depende do perdoador, arrisco dizer que quem diz perdoar simplesmente mente. Ou, na melhor das hipóteses, chama de perdão um episódio de amnésia. Ninguém consegue simplesmente, por pura e espontânea vontade, apagar de si um sentimento que fizesse necessário esse tal perdão somente ao dizer eu te perdoo. Ademais, essa comunidade que diz perdoar é geralmente a primeira a revogar o veredito. É a primeira a revogar o veredito quando o supostamente perdoado não retribui o ato. Pede-se perdão por coisas que não dependiam do controle para serem feitas, pois se dependiam, o perdão funciona como um suspensor da responsabilidade, logo nem é tão nobre assim. Perdoa-se pecados, perdoa-se assassinatos, perdoa-se dívidas, mas nada disso é perdão. Isso é apenas uma maneira rápida de sentir-se nobre por poder, mesmo diante do terror, erguer-se perante a comunidade e mostrar o quanto de bondade pode ser forjada em um ato. Quer saber mais? Se o perdão existe, ele seria tão insignificante quanto passageiro, pois se perdoa apenas um instante. Se na sequência se repete o ato, não cabe mais perdoar, mas punir. Perdoar uma vez já é difícil, imagine duas. Que dirá perdoar duas vezes o mesmo erro? Assim, não deveria ser ousado dizer que inventaram perdão apenas para que o perdoado se sinta favorecido e por isso mesmo subserviente. Se divindades te perdoam, é porque te querem de joelhos, em prostração e servindo-lhes com sangue até o último minuto. Quer saber quem controla a sua vida? Saiba de quem você espera o perdão. Vou repetir. Quer saber quem controla a sua vida? Saiba de quem você espera o perdão. De igual maneira, se quiser saber quem você deseja dominar, olhe para quem você direciona o seu perdão. Perdão é o nome dado à nossa sensação de grandeza, uma grandeza que revela o quanto somos carentes de hierarquia e de ordem. E aí, minha gente, a partir dessa leitura que eu fiz, desse aforismo que está no meu blog, vocês podem encontrar lá, eu quero que a gente pense como que o próprio ato do perdão é uma fantasia, Essa coisa de que quem perdoa não lembra mais, quem perdoa não tem que fazer mais não sei o que, etc. É uma coisa meio fantasiosa, É uma coisa meio ilusória. As pessoas acham uma coisa que não é verdade. E aí, a gente precisa pensar sobre como que a gente vai construir a nossa própria realidade. Porque, como assim, Você me fez um mal muito grande e eu vou te perdoar por isso. Esse perdoar por isso é como se eu tivesse também por um sentimento de culpa. E talvez algo que escape nesse texto de 2020 é que o próprio ato de perdão é um ato de culpa. Eu te perdoo não apenas porque eu quero ser uma pessoa nobre, uma pessoa que tem como chamam aí de um modo muito esquisito, que tem uma evolução espiritual maior. Eu te perdoo porque eu não quero ter a culpa de ser uma pessoa que não tem capacidade de compreender as falhas da outra pessoa. Eu te perdoo porque também eu quero construir sobre mim uma reputação. Lembra que eu falei de reputação como um elementos que estão ali produzindo essa nomeação da culpa, Então, a gente está nesse processo mesmo, onde o perdão ele é colocado como essa coisa que vai nos ajudar a construir uma subjetivação também sobre as relações. Só que aí, no campo muito maior, o perdão ele também é posicionado como um lugar de poder. As pessoas, socialmente falando, elas querem te atenuar, regenerar, elas querem, como podemos chamar assim, renovar a sua culpa te perdoando. Porque se você errou comigo,
eu quero te dizer que você errou comigo. Na hora que eu digo pra você, você errou muito comigo, você fez uma coisa horrível comigo e você me pede perdão, é porque a sua culpa está sendo ali colocada num afloramento, está sendo assim colocada no mais alto grau. Você realmente se declara a pessoa culpada pelo que fez. E aí, quando você se declara assim, e eu te perdoo, no fundo eu não estou tirando a sua culpa no sentido subjetivo. Eu estou colocando uma camada a mais. Eu estou te entregando um contrato onde eu perdoei você. Não faça de novo. A frase de Jesus, né? Vá e não peques mais. Eu estou te perdoando, mas eu estou renovando o seu contrato. Agora, mais do que antes, você é uma pessoa que tem um sentimento de culpa mais aflorado. E você vai tomar mais cuidado para que essa culpa não ultrapasse os limites possíveis. Quer dizer o que isso? Quer dizer que perdão e culpa estão ali lado a lado. E é nesse lugar que a gente vai para o quarto. A gente vai para o quarto no motivo da gente falar, né? Que é a culpa como um sintoma de um pacto de violência disfarçado de amor. A culpa, ela é parte desse pacto que eu estou falando até agora. Ela faz parte de um pacto com a permanência, mesmo quando essa permanência nos fere. E é tão forte pensar na culpa por essas lógicas, porque aí a culpa ela vai entrando numa relação e ela vai colando os relacionamentos, ela é a cola dos relacionamentos abusivos. Ela produz a sensação de que a gente precisa reparar algo quando o que está posto é justamente o nosso apagamento. Então a culpa ela é sustentada por pactos de silenciamento, de submissão, de sacrifício. Vocês entendem assim o quanto é difícil se soltar da culpa, o quanto a culpa produz e o quanto ela nos prende, o quanto ela nos aprisiona? Então, cada dia, e provavelmente todos os dias, cada pessoa vai sentindo um tipo diferente de culpa. Esse tipo diferente de culpa informa a gente no sentido de nos informar, né, de dar informação e de nos informar, no sentido de nos colocar no molde de como a gente deve compreender o mundo. O arrependimento é uma coisa que está muito relacionada com a culpa. O que o arrependimento nos ensina? O arrependimento nos ensina que a gente não devia ter errado, que a gente não devia ter feito. Ele nos paralisa muitas vezes. Mas o que ele nos diz no fundo, assim, sobre as nossas coisas, né? Então, quando eu penso sobre a gente se libertar da culpa, é sobre a gente construir ferramentas para compreender o cenário para além desse lugar onde a gente deve fazer só pela outra pessoa. A nossa relação com outra pessoa sempre vai acontecer. Todo mundo está em relação com alguém em algum momento. Mas como que a gente entende esse mecanismo e passa a se posicionar de modo que a gente se responsabilize pelas ações e que a gente crie contextos de lidar com essas ações sem que tenha que ser pelo operativo da culpa, um operativo muitas vezes inconsciente. Muitas vezes inconsciente. E aí eu quero ler um pedacinho desse texto aqui, para essa primeira parte que já está grande, né? Mas eu quero ler um pedacinho desse texto, que é sobre análise comportamental. É um pedaço relativamente longo, então já peço paciência para vocês, mas que a gente vai conversando sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente falar disso em outras perspectivas também. Se você que está ouvindo é a pessoa psicóloga que atende na clínica, isso pode ser uma ferramenta teórica para você, mas se você não é, não se preocupe, porque isso serve para você também como ferramenta, inclusive, nas relações que você estabelece com as pessoas. Então, assim, vamos lá. Esse texto, só para falar com vocês, um pouco contextualizando, ele vai trazer uma noção a partir da questão de comportamento, contingências, que são também... vai falar também sobre questões de reforço positivo, negativo, que é quando a gente tem coisas que vão produzir um comportamento, né? Vão construir comportamentos. E ao longo do texto são dados vários exemplos, como entre eles uma criança, um jovem adolescente que quer ir numa festa e o pai desaprova, então o pai fica com cara feia como uma ação que vai incidir sobre o comportamento daquela criança ou daquele adolescente, reprimindo aquela noção para que, não tendo essa resposta negativa, essa pessoa mude o comportamento, que é ou não ir para essa festa, ou então antes de ir fazer um agrado para esse pai, para que esse sorriso no rosto volte e não fique um rosto sério, enfim. E aí lá, pela página 3, são 19 páginas esse artigo,
Lá pela página 3, vai ter um finalzinho que vai dizer assim, abre aspas. Que contingências são responsáveis pelo sentimento da culpa? E só para você entender o que são contingências, né? Quando a gente fala dessa área de estudos chamada análise do comportamento, as contingências elas vão dizer respeito mais ou menos às relações de dependência entre os eventos, especialmente entre comportamentos, por exemplo, que têm consequência ou relações entre estímulos e respostas. E essas relações, né, essa contingência, essa relação entre um evento que depende do outro, elas são indispensáveis para a gente compreender como que o ambiente atua sobre o comportamento. Então, contingências são essas relações onde um evento depende do outro, tá? Só para a gente poder seguir aqui e quem não é da área também poder pegar alguma coisinha. Então, a pergunta de novo, né? Que contingências são responsáveis pelo sentimento de culpa? Skinner escreveu que o sentimento de culpa é produzido por contingências aversivas. E aí, Skinner diz a seguinte coisa que o artigo cita, nas palavras de Skinner. Consequências aversivas são responsáveis por vários tipos de problemas. Quando a punição é imediatamente contingente ao comportamento, pode reduzir sua probabilidade de ocorrência, mas é possível igualmente suprimir o comportamento de uma maneira diferente através do condicionamento respondente. A situação em que o comportamento ocorre, ou algum aspecto do próprio comportamento, torna-se aversiva e, em consequência, pode reforçar negativamente formas alternativas do comportamento. Uma pessoa punida se esquiva da ameaça de punição fazendo alguma coisa alternativa. Quando a punição é imposta por outra pessoa, como frequentemente acontece, ela quase nunca é imediatamente contingente ao que é feito e é mais provável que funcione via condicionamento respondente. Ficou confuso, né? Ficou esquisito, né? Mas vamos continuar. Os estados comportamentais resultantes da ameaça da punição, são nomeados de acordo com sua fonte. Quando a punição advém do governo, fala-se em culpa. O modo de fugir é confessar e sofrer a punição, mas quando não é claro o comportamento sobre o qual uma punição foi atrasada, a fuga pode ser difícil. Contingências aversivas meramente acidentais geram inexplicáveis sentimentos de vergonha, culpa ou pecado, e então as pessoas tendem a procurar um terapeuta em busca de ajuda para fugir deles. E aí o texto continua nas palavras das pessoas que escreveram o texto, né? Só para retomar aqui, nas palavras de Hélio José Guilhardi, a culpa envolve uma comunidade poderosa, governo, sistema judiciário, professores, pais, etc., que julga e categoriza um determinado comportamento como ilegal, inadequado, e o condena de acordo com a lei ou as regras do grupo social, ou seja, pune. O hábito verbal da comunidade, impregnado de dualismo mentalista, desvia o enfoque do comportamento e considera a pessoa culpada. A metáfora parece clara. A comunidade verbal estabelece contingências de reforçamentos, ou seja, coisas que vão ali reforçar que um comportamento continue acontecendo, tais que, quando a pessoa, 1. Emite um comportamento aversivo para a comunidade, 2. Os membros dessa comunidade, sob tal controle aversivo, categorizam o comportamento do indivíduo como inadequado e, em consequência, emitindo comportamentos funcionalmente aversivos para o indivíduo. Ou seja, você faz uma coisa errada e eu digo, estou triste com o que você fez, não admito que fale palavrões aqui, sua atitude me entristece, não esperava isso de você, essas são horas de chegar, você bebeu novamente. E aí, em terceiro lugar nessa sequência, responsabilizam a pessoa pelo que ela fez. As verbalizações da comunidade revelam a adoção do dualismo mentalista, que atribui a um eu interior a causa do comportamento inadequado. A pessoa se torna responsável pelos seus atos,
Por sua culpa não dormi, por sua causa seu pai brigou comigo, você é culpado da minha tristeza, você quer matar sua mãe, não aguento mais e assim por diante. Assim, nessa metáfora, o pai, que é o juiz que avalia e julga o filho como responsável, ou seja, culpado, pelo comportamento que é aversivo do pai, estabelece essa relação. A pessoa que se sente culpada não tem uma visão crítica sobre o controle aversivo de que é vítima e acaba admitindo que são seus comportamentos, ou até pior que isso, que é essa própria pessoa que gera um sofrimento no outro. O sofrimento do outro lhe é aversivo, logo, nada mais provável do que ela emitir um comportamento que reduza o sofrimento do outro, ou seja, do agente controlador, e, consequentemente, reduza de imediato o seu próprio sofrimento, mesmo que temporariamente, dado que tão logo seja emitido um novo comportamento inadequado, a consequência aversiva reaparece, ou até mesmo se intensifica, uma vez que as contingências coercitivas em operação na inter-relação entre controlador e controlado permanecem presentes, inalteradas. O indivíduo adulto que se sente culpado responde a uma história de punições pelos seus comportamentos e as contingências manejadas pela comunidade verbal em que esteve inserido durante o seu desenvolvimento. Você pensou que eu ia ler esse texto, deixar ele pra lá, né, e mudar de bloco como se nada tivesse acontecido, né? Mas não. Eu deixei ele para essa transição, e na verdade esse bloco vai ser bem menor que o outro, né? Porque eu acho que esse texto, ele sintetiza, mesmo que com uma linguagem um pouco mais acadêmica, uma linguagem mais complexa, ele sintetiza a interpretação que a gente pode ter acerca do que é a própria culpa. Mesmo na linguagem da psicologia, da análise do comportamento, esse texto ele traz referenciais interessantes dentro de uma lógica um pouco mais objetiva, direta, dizendo que quando a gente está num sentimento de culpa, nós estamos respondendo a um conjunto de contingências onde eu conseguir fazer com que você reduza o seu comportamento repressivo me dá uma certa tranquilidade. E eu quero manter você nesse lugar também que você não precise se reprimir. Porque se eu vejo, não preciso me reprimir. Porque se eu vejo que eu estou te desagradando, posso estar te colocando sobre sofrimento, e aí eu preciso assumir que o motivo do seu sofrimento sou eu. Porque se eu assumo que o motivo sou eu trago para mim essa questão da culpa, eu preciso me responsabilizar, eu preciso me redimir, eu quebrei uma regra, eu quebrei um acordo, eu quebrei uma noção de combinado entre a gente, e assim por diante. E isso é muito forte. Quando a gente lê frases, né, do tipo, não admito que fale palavrões aqui, a sua atitude me entristece, não esperava isso de você, essas frases estão comunicando ao sujeito que as escuta que esse sujeito quebrou uma regra. Logo, se quebrou uma regra, vai ter punição. Porque se não fosse quebra de regra, ninguém ia ligar. Ninguém se importa se você está respirando aqui, né? Porque tudo bem respirar. Agora, se eu estou te proibindo de algo e você faz esse algo que eu estou te proibindo, você quebra essa regra e você precisa saber que essa é uma regra. A gente se sente na culpa quando a gente sabe que existe uma regra. Ninguém vai se sentir culpado por fazer uma coisa que não sabia que não podia, né? E aí essas falas, elas vêm num lugar de reforçar sobre você qual que é o combinado, qual que é o acordo, qual que é, no fundo, o contrato que você está assinando e que você está rasurando, que você não está cumprindo. E aí qual que é a forma de pegar isso e jogar de volta para você? Qual é a forma de pegar todas essas informações e fazer, além de te manter entendendo que você quebrou um acordo, devolver para você no lugar de que agora você é a pessoa que é responsável por isso e você talvez seja a pessoa inadequada. É quando nesse processo que está chamando de dualismo mentalista, né? Ou seja, quando você está produzindo essas questões dentro da sua mente que você desloca do outro para você a responsabilidade,
Você precisa assumir, atribuir a um eu interior a causa desse comportamento inadequado. O comportamento aconteceu. E esse comportamento ter acontecido, ele vai quebrar uma regra. Na hora que você quebra essa regra, você precisa trazer de volta para você a noção interior de que esse comportamento foi inadequado. E aí a pessoa se torna responsável pelos próprios atos, ouvindo frases do tipo: por sua culpa, não dormi. Por sua causa, seu pai brigou comigo. E olha que interessante, quando eu falo da sua culpa por um lado e da sua causa por outro, eu estou dizendo também que a culpa ela está ocupando um lugar de causalidade. Ela está ocupando um lugar também de verbo, de ação. Ela faz algo, ela produz. Então ela também pode ser um discurso. A culpa também é um grande discurso que movimenta. E aí eu acho que daqui a gente pode entrar nesse ponto, né? Quantas vezes você ficou em relacionamentos que você não queria, só por conta da culpa? Você sente culpa? De onde que ela vem? Né? A quem você acredita que você está devendo algo quando você não consegue deixar de fazer algo por alguém, mesmo quando você sabe que não te ajude? Que parte de você que se esconde por medo de parecer uma pessoa ingrata? Porque a ingratidão é um desses movimentos da culpa. Se você não quer parecer uma pessoa ingrata, é porque você já está uma pessoa culpada por dentro. Você já está com essa culpa extravasando e ela se expressa nesse lugar de não querer ser uma pessoa ingrata, que são formas indiretas da culpa aparecer, né? E aí, quando foi a última vez que você permaneceu em silêncio por culpa? Você já pediu desculpas por simplesmente se proteger? E eu acho que isso é extremamente importante, porque quantas vezes a culpa ela atua como manutenção dos nossos vínculos? Quantas vezes a gente cria uma cena e vive essa cena porque a gente tem culpa? Às vezes você está numa relação, seja ela qual for, que essa relação já perdeu sentido para você. Que essa relação já não faz sentido na sua vida. E que você já não quer mais estar ali por vários e vários fatores, vários e vários motivos. E aí você acaba percebendo que a única coisa que te mantém ali é a culpa. Eu faço essa pergunta para todo mundo quando eu tô falando de estados afetivos onde a pessoa se encontra. Eu falo, se você quisesse sair desse contexto, dessa relação, você conseguiria? E tem gente que vai falar que sim. Por exemplo, a pessoa me traz um relato de uma relação abusiva, tóxica, etc. Eu falo, se você quisesse sair dessa relação hoje, terminar essa relação hoje, você conseguiria? E a pessoa fala, sim, eu consigo. E aí tem gente que vai falar assim, não, eu não consigo. Eu pergunto, você pode sair? Eu posso. Você tem condições de sair? Eu tenho. Você quer sair dessa situação? Eu quero. Mas você consegue? Não, não consigo. E às vezes o que faz esse não conseguir, esse não sair, é a culpa. Quando ela é esse grande peso, essa âncora que impede da pessoa se movimentar. Quando impede da pessoa sair desse contexto. E a culpa é uma coisa que ela é construída ao longo da nossa formação, desde muito cedo. Ninguém nasce sentindo culpa. A gente aprende a sentir. A gente aprende que sair de certos lugares é abandonar a situação. E que isso é ruim. A gente aprende que romper é ingratidão, que o amor deve doer. Então, às vezes, você está numa situação que a coisa não tá legal para você. Não tá boa. Aí você consegue chamar isso de amor. Mas se você está numa relação que é tranquila, você consegue permanecer nela? Ou você tem que criar de alguma forma uma relação de culpa para que aquilo aconteça? E a culpa ela vai se tornar, como eu falei lá no começo, né, uma linguagem que vai nos disciplinar, vai nos modular para o sacrifício, né? E quem foi que te disse que amar tem que ser sacrifício o tempo todo? A gente aprende também que alguns valores valem mais que outros, né? O amor romântico acima do próprio amor, o amor conjugal acima do cuidado da comunidade, aquela mãe que tem que suportar tudo, a mulher que tem que ser dócil e perdoar todo mundo. E assim a culpa vai aparecendo como uma correia de transmissão, uma forma de sustentar o lugar onde já não há troca. A gente fica nesses lugares que não tem troca porque, sei lá, a gente acaba aprendendo que tem que permanecer. E aí, como eu disse, né? Você já pediu desculpas por não amar como esperavam que você amasse? Ai, desculpa, mas eu não consigo te amar do jeito que você quer. Ué, o que está acontecendo, né? Nesse processo todo? Pra gente pensar nisso. Às vezes, onde você está hoje,
não tem só amor. Igual eu já falei no episódio aqui de quem define quanto vale os seus valores, né? O amor não é um sentimento neutro. O amor não é suficiente, o amor não dá conta, não é bastante para quase nada. Mas às vezes a gente aprende que o amor é suportar tudo. E aí, como a expectativa é suportar tudo, como a expectativa é o sofrer e assim por diante, quando você não dá conta disso, você se sente culpado por não dar conta disso. Às vezes você está numa relação onde a pessoa te violenta com palavras, onde a pessoa te rejeita, onde a pessoa te humilha, onde a pessoa te trata com tanto desprezo no modo de ser e de agir. E eu falo desprezo não só no sentido assim mais agressivo da coisa. Tem aquelas coisas passivo-agressivas que são tão desprezo quanto outras, né? Por exemplo, quando a pessoa não te enxerga nas suas características, quando a pessoa não enxerga o seu gênero, não enxerga a sua identidade de gênero, não enxerga a sua neurodivergência, né, ou neurodesobediência. A pessoa não enxerga você nas suas formas de pensar o mundo, a pessoa te invisibiliza, te cala, te silencia. Isso tudo são maneiras da pessoa te colocar numa situação de adoecimento. Mas, como você viveu bons momentos com essa pessoa, ou às vezes como essa pessoa te deu oportunidades, você se sente no dever de cumprir o contrato de subserviência. E assim, as pessoas compram afetos também, tá? As pessoas compram afeto, compram carinho, compram um monte de coisa te dando tanta coisa. E nessa compra, te dando coisas, é como se ela te desse elementos aos quais você deveria servir pro resto da vida, sendo uma pessoa grata por isso. Sendo a pessoa que deveria agradecer insistentemente por cada coisa. E aí, se você não agradece, você quebra o pacto social em que diz que você tem que ter gratidão por tudo que você faz. Você tem que ter gratidão por tudo que te obrigam, por tudo que você constrói na sua vida. Gratidão não deveria ser uma obrigação de permanência. Quantas vezes nas nossas vidas a gente aprende que em troca de toda gratidão a gente precisa retribuir com a nossa devoção. Em geral, é quase intuitivo que a gente deve retribuir gratidão com outras formas supostamente positivas, né, de agradecimento. Mas o quanto disso pode ser uma maneira disfarçada de culpabilização? Se pensado do ponto de vista normativo, minha fala vai soar como algo profundamente ingrato, frio, apático, até revoltoso, né? Mas se observado do ponto de vista da minha racialidade, da minha transgeneridade, das minhas desobediências, isso é um tanto quanto necessário. Muitas famílias vão esperar que seus filhos permaneçam domesticados, presos dentro de uma cela cis heteronormativa, isso pelo fato de que essa família sempre se dedicou em providenciar tudo de bom e de melhor para essa pessoa. As famílias vão cobrar que seus filhos LGBTIA+, retribuam a criação que receberam, fazendo aquilo que toda uma geração aprendeu a fazer. Imitar, obedecer o modelo cristão, o modelo cisgênero, heterossexual. E aí, de novo, quantas vezes você percebeu em um relacionamento em que a pessoa foi bondosa e essa bondade ou essa bondosidade se converteu em uma dívida que você deveria pagar com a sua permanência e com o seu silêncio, mesmo quando não tem desejo de ficar? Quantas vezes você permanece em vínculos que são tóxicos por conta de memórias boas que esses vínculos carregam? Isso para a gente pensar que numa sociedade profundamente influenciada pela culpa, pela punição, como é a nossa sociedade que foi colonizada e que é colonizada, não é raro que, pela própria culpa, a gente aprende a ficar em espaços que nos adoecem e nos machucam, assim, profundamente. Eu concordo, nem sempre uma pessoa faz uma coisa por maldade, mas isso não elimina o fato de que aquilo que essa pessoa fez nos cause danos e nos violente, né? Nem tudo que é feito com boa intenção nos faz bem, né? E não é porque a pessoa não fez por mal que a coisa não vá nos fazer mal. Lembra disso. E pensar que as nossas vivências, elas precisam ser pensadas pela desobediência. A gente precisa desobedecer as normativas que colocam o cuidado como um dever e rejeitar essa noção culpabilista de que gratidão é dever permanecer em situações que nos agridem. Muitas vezes, né, o poder está disfarçado de caridade. E quem faz algo bondoso sente que deve cobrar por isso, inclusive perdão, né? E se um vínculo te exige sacrifícios em troca de cuidado, o nome disso é prisão e manipulação. Presta atenção, né?
fazer por desejo é mais importante que fazer por culpa. O perigo é quando a culpa se torna o próprio desejo. Aí a gente tem que pensar o que fazer das nossas histórias. E é isso que eu quero falar com vocês, é isso que eu quero refletir com vocês hoje. Para a gente imaginar mundos possíveis, para a gente imaginar formas possíveis de construir o nosso olhar, construir o nosso desejo, construir a nossa própria identidade, né? A gente não pode aceitar, a gente não pode desejar que as nossas relações se mantenham sempre por esse lugar culpabilista que a gente aprendeu. Porque senão a gente se torna refém, senão a gente se torna ali, como eu estou falando desde o começo, né? A gente se torna criaturas ali que são domesticadas para permanecer a qualquer custo. Para permanecer mesmo que a gente não tenha como sustentar isso. E aí que eu falo também, né, para pessoas racializadas, dissidentes de gêneros, desobedientes de gêneros, né, pessoas trans, pessoas periféricas, a culpa é uma disciplina da obediência. A gente aprende que incomoda, a gente aprende que é demais, que exige muito, e aí então a gente pede desculpas por existir. E essa culpa vai nos prender em relações que não nos veem, nos consomem. E aí que eu acho que é importante a gente pensar que a culpa foi dada como um freio para a gente. Um freio para certos corpos, para permanência, como a âncora também. Pensa bem nos relacionamentos que você está, se você tem vontade de permanecer neles. Na sua família, você está na sua família porque você ama sua família ou porque você não aguenta mais viver isso, só que você não consegue abrir mão disso porque você tem medo. Porque você tem medo de desagradar, porque você tem medo de ser chamado de ingrate, você tem medo de jogar para trás toda uma história. Quantas vezes eu ouço pessoas falando, sabe, de relações, de vivências e de situações em que elas estão ali porque já viveram tanta coisa boa e ela se sente culpada de sair daquela relação depois de tudo que aconteceu. As pessoas se prendem, porque nós temos tantos anos de história, eu não queria jogar tudo isso para trás. Na verdade, você não está se apegando à sua história. Você está se apegando à culpa de ter vivido tanto do tempo da sua vida e agora querer mudar a orientação da sua vida. Você não vai gastar seu tempo, você não vai perder o tempo. Se você está 5 anos, 10 anos, 15 anos numa relação que te adoece e você quer sair, e você sente culpa de estar perdendo seu tempo, jogando toda a sua história fora, você não está jogando sua história fora, você está construindo uma história nova. Você está criando uma coisa nova, você está fazendo uma reinvenção do sentimento que a culpa te ensinou a nomear. Você vai colocar uma outra nomeação no lugar do que a culpa te ensina, no lugar do que a culpa te domesticou. E é muito necessário que a gente faça esse movimento, que a gente saia dessas situações da culpa. O cristianismo, ele prende a gente a partir da culpa. A gente precisa sentir culpa de que uma pessoa fez tudo o que fez por nós e a gente não vai dar a mínima. A gente está dependendo da aprovação daquela pessoa para que aquele sofrimento da outra pessoa seja validado por nós e nós não sejamos ingratos. Ou então a gente tem essa culpa baseada no medo do porvir, o medo de quebrar um acordo que você nem assinou e por isso ir para o inferno eternamente, como se tudo isso existisse. A culpa, elas vão colocar esse lugar do cuidado como dever, do cuidado como algo que é uma obrigação moral em vez de uma escolha. E aí eu quero falar para vocês, para a gente encaminhar. Romper não é fracasso. Às vezes é uma desobediência que você precisa fazer para sair desse sistema de culpabilização. Quando o amor exige culpa, é porque o amor não está mais sozinho. Ele está ali com outros sentimentos que podem habitar ele também, né? É o controle. Romper pode ser se libertar desse pacto de permanência em um lugar que te adoece, sem que você tenha que responder a nenhum contrato, sem que você tenha que responder a nenhuma dívida que você fez, porque você não fez. A vida, ela é fluida. A gente fica onde a gente consegue, onde a gente dá conta. Se nos adoece, a gente não está mais ficando, a gente está sendo colocados em cativeiro. E por isso, às vezes, romper com essa coisa, com essa culpa, é se cuidar, é se proteger. A culpa não deve ser nossa bússola de relação, não deve ser nossa validação de relação. Ela aponta para um lugar no passado, para um contrato que a gente não pediu.
E a vida, meu bem, a vida pulsa hoje, aqui, agora. Você não deve nada para quem te feriu. E se você deve, você não precisa pagar isso com a sua permanência. Pague isso saindo, indo embora, curtindo outros modos de existir. Você não tem que permanecer onde não existe nenhum cuidado por você. A culpa faz a gente ficar ali. Você pode, caso você tenha condições também materiais para isso, porque embora nem sempre é simples, né? Às vezes a gente está preso a tantas constituições de compras afetivas que a gente não tem condição de ir embora por mais que queira. Mas você saber que você pode ir embora faz muita diferença. Você saber que você pode ir embora faz diferença porque você vai se preparar para poder ir embora um dia. E você saiba, você pode se refazer, você pode amar de novo. Ai, porque se eu terminar aqui eu não vou arrumar mais ninguém. Isso é culpa de novo. E você vai, a gente arruma, a gente constrói outra vida. E construir uma vida sem o opressor já é uma vida muito boa, muito melhor. A gente aprende a se reeducar. Você pode amar de novo, sem culpa, sem dívida, com ternura, com escolha, com afetos que vão te ajudar a construir novos caminhos. E aí? Você já ficou em algum relacionamento por culpa? Você já deixou de fazer algo que seria muito importante para você porque você ficou com a culpa ali colocada? Você já deixou de exigir coisas porque você sentiu culpa de estar exigindo? E agora? O que você me diz? Não se sinta uma pessoa culpada por coisas que é você. É o seu desejo, é a sua vontade, é o seu jeito de ser, a sua expressão no mundo. A culpa te aprisiona, a culpa nos mata. E não vão nos matar agora. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.